Shalom, amados, graça e paz. É um grande prazer e um privilégio estarmos aqui para gravar a mensagem de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Instagram e no Facebook. Nós queremos anunciar a seguinte título para a nossa mensagem. Você sabia que Deus já providenciou um projeto de excelência para a sua vida? Vamos ter uma palavra de oração antes para que o Espírito Santo nos guie nesse processo de gravação. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me concede de ministrar a Tua palavra para o Teu povo, para a Tua igreja. Eu sei, Paizinho, que de mim mesmo eu não posso nada, mas o Espírito Santo de Deus que em mim habita, me capacita, me prepara para que eu possa compartilhar essa palavra com os amados que nos ouvem. Então, Senhor, enche-me agora da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder, e que essa palavra possa produzir vida para aqueles que nos assistem, Senhor. Também eu te peço, meu Pai, que o Senhor conceda espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da Tua palavra para aqueles que nos ouvem, para que também eles sejam edificados no ouvir, no aprender, no entender das Tuas palavras. Mas a pergunta que não quer calar é essa. Você sabia, meu amado, que Deus já providenciou um projeto de excelência para a sua vida? O que você e eu precisamos é conhecer esse projeto, nos inserirmos nele para que possamos desfrutar das bênçãos, das maravilhas que Deus tem preparado para nós. E a palavra diz o seguinte, Jeremias 29:11, porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Olha que coisa extraordinária. Enquanto muitas das vezes nós estamos quebrando a cabeça procurando um caminho, procurando uma saída, procurando um propósito para a vida, Deus já tem isso preparado para nós. Agora, nós precisamos conhecer de perto esse projeto, tomar posse dele, praticá-lo, para então poder desfrutar mais e mais dessa situação. Então, a questão é que muitas pessoas não sabem desse projeto de Deus e então estão procurando alternativas humanas que certamente não vão nos levar aonde queremos chegar. Veja, tudo nessa vida depende de Deus. Deus é o bem maior que eu e você possuímos. Se você tiver Deus no seu coração, você tem tudo e não precisa de nada, porque Deus por si só nos basta. Veja, a ignorância, também chamado de trevas, escraviza as pessoas, enquanto a verdade, que é chamada de luz, liberta. Em Oséias 4:6 diz o seguinte, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha só, meus amados, uma coisa que a gente precisa abrir os olhos e entender onde Deus quer nos levar. O meu povo, o povo de Deus, está sendo destruído. Não é por guerra, não é por doença, não é por falta de dinheiro, não é por outra coisa, a não ser a falta de conhecimento. Conhecimento também chamado de... A ignorância também chamada de trevas. Mas a verdade é chamada de luz. Veja, agora, a culpa do povo estar na ignorância é nossa, dos pastores, dos sacerdotes. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Meu amado, o conhecimento é algo extraordinário que Deus coloca à sua e à minha disposição para aprendermos e sermos bem-sucedidos. Também eu te rejeitarei. Olha só, o Senhor é muito rigoroso com as coisas. Se você rejeitar o Senhor, Ele também vai te rejeitar, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que
esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Veja, os filhos não tem nada a ver com o peixe, mas a partir do momento que os pais falham, os filhos é que vão sofrer as consequências dos atos pecaminosos dos seus pais. Hoje, todo mundo sabe que conhecimento é essencial para o sucesso de qualquer carreira ou profissão. E a Bíblia também enfatiza esse ponto, mostrando que a falta de conhecimento nas Escrituras Sagradas é motivo de destruição do povo de Deus, pois cabe aos sacerdotes o dever de estudar a Bíblia e ensiná-la ao povo de Deus. Ser sacerdote, meu amado, não é fácil, não é brincadeira. Nós precisamos, acima de tudo, conhecer as responsabilidades, porque na nova aliança, todos nós somos sacerdotes. Deus quer para si um reino de reis e sacerdotes. Em Isaías 5,13 diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua família secará de sede. Veja, naturalmente que a falta de conhecimento desemboca na falta de entendimento, porque nós estamos falando conhecimento da Bíblia, entendimento da Bíblia. O meu povo será levado cativo. Meu Deus, Deus nos fez para ser livres, para ser cabeça, para estar sempre por cima e não por baixo, e de repente a sua falta de entendimento das Escrituras, da Bíblia Sagrada, nos leva a uma condição de cativeiro, por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua família secará de sede. Olha só. Então, conhecimento é a informação dos assuntos que precisamos para o nosso dia a dia, ao passo que o entendimento é a maneira mais adequada de colocar o conhecimento em prática. Não adianta você querer ter entendimento se você não tiver conhecimento. E também não adianta você ter conhecimento e não ter entendimento. As duas coisas andam lado a lado para a edificação dos homens de Deus. A falta do entendimento do povo de Israel estava levando ao cativeiro e há uma escassez de pão e água. E hoje, em nossos dias, isso não é diferente. Jesus é a solução para os nossos problemas, pois ele é o pão da vida e a água da vida. Agora, quando nós falamos de sacerdote, o que é que se espera de um sacerdote, de você e de mim? Malaquias 2, 7, 8, fala das responsabilidades dos sacerdotes. Olha só. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós tendes desviado o caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja bem, a responsabilidade do ensino parte dos sacerdotes. E hoje, na nova aliança, a aliança de Melquisedeque, todos nós somos sacerdotes e todas as mulheres são sacerdotisas. Não é apenas uma prerrogativa do homem, mas é também da mulher, da família. Agora, olha só, os lábios do sacerdote devem guardar conhecimento da Bíblia, conhecimento dos assuntos da família, e da sua boca, dos sacerdotes, os homens procuram instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas como é que você pode ser um mensageiro do Senhor dos Exércitos se você é um cara sem conhecimento? Se você é um cara ignorante, trevas, se você é um cara que não se preocupa em buscar a verdade para ensinar para o povo de Deus. É muito complicado. Então, meus amados, a responsabilidade do sacerdócio é grande. O sacerdote é aquele que ensina, primeiramente na sua casa, na sua esposa, seus filhos, e depois na comunidade em geral, na igreja, onde você estiver inserido. Então, se você não tiver uma vida
de relacionamento, de intimidade, de busca de Deus, de aperfeiçoamento, de estudo bíblico, de participação nos cultos, nas células. Como que você pode ter o que ensinar para o povo de Deus? É complicado. Mas vós tendes desviado do caminho. Olha só. Claro, se você não tem um conhecimento de Deus, você vai buscar o conhecimento do mundo, o conhecimento errado. E por vossa instrução errada, tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, a coisa é muito mais séria do que eu e você pensamos. Então, vamos assumir a nossa responsabilidade, a nossa condição de sacerdote do Senhor. Vamos nos preparar, vamos estudar, vamos praticar esses princípios na nossa vida, para que nós possamos ser professores pelo modelo, pelo exemplo, pela vida, e não apenas a instrução do papel, que muitas das vezes está fora do contexto. Então, o sacerdote do Senhor precisa ter coerência, precisa ter responsabilidade, precisa buscar as coisas de Deus com muita intensidade, para que ele possa ser útil ao reino do nosso Senhor. Grandes responsabilidades têm os sacerdotes no sentido de estudar, aprender e ensinar o povo de Deus. Só que hoje, essa tarefa não é só os pastores que têm essa responsabilidade. Os pastores também são sacerdotes, mas a classe envolve um número maior de homens e mulheres que servem a Deus. Porque todos os líderes das famílias, marido e esposa, mesmo leigos, têm a missão de educar e ensinar a seus filhos os princípios do reino, para que toda a sua casa. A omissão desse dever trará sérias consequências para a sua família. Veja, Jesus foi criado num lar judeu. Seus pais eram Maria e José. A Bíblia não menciona que na idade de criança Jesus foi para as escolas. Ele aprendeu as primeiras lições em casa, com seus pais. Até os 12 anos, quando ele foi fazer o bar mitzvah, que é o batismo do conhecimento, ele estudou tudo em casa. Você sabia que no bar mitzvah, um garoto de 12 anos tinha que conhecer toda a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. São 5 livros, e o menino de 12 anos tinha que saber de ponta a ponta esses 5 livros. Então, veja só, ele não aprendeu esse ensinamento na escola secular. Não, ele aprendeu esses ensinamentos na escola paternal, na escola do seu pai e da sua mãe. Então, hoje é muito comum os pais quererem terceirizar o ensino para os seus filhos, tanto o ensino religioso quanto o ensino técnico. Mas o primeiro lugar para a criança aprender é em casa. Por isso que Provérbios 26:3 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, meus amados, ser pai, ser mãe, ser líder é muita responsabilidade. Deus nos tem confiado tarefas tremendas, esperando que eu e você possamos concluir essa tarefa, possamos ser dignos daquilo que nós somos comissionados. Então, meus amados, não fuja das suas responsabilidades, procure se inteirar delas, para que você possa concluir com êxito a sua missão. Deus já preparou um caminho para você. Efésios 2:8-10 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós vemos um problema muito sério no meio dos crentes, porque os crentes não são chegados a fazer boas obras, sempre por falta de conhecimento, por ignorância, porque eles dizem que os espíritas, outras religiões, são praticantes das boas obras, buscando a salvação da vossa alma. Nada mais enganoso. As boas obras não salvam ninguém. Agora, por outro lado, você deixar de praticar as boas obras, você está incorrendo num erro terrível. Por quê? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Você não pagou nada, você não comprou nada, você não mereceu nada. Simplesmente porque você confiou na graça de Deus e exerceu a sua fé, Deus lhe salvou. Mas Deus salvou para quê? Para você ficar engordando em casa? Não. Deus nos salvou para que nós possamos praticar as boas obras, as quais ele já preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, andar em boas obras, meu amado, é o dever, é a responsabilidade, a obrigação de todo cristão nascido de novo. Então, não tente botar a culpa nos outros. Você tem que assumir a sua parte. Nós vivemos num momento de grandes desastres lá no Rio Grande do Sul. Os gaúchos perderam quase tudo. E é impressionante quando vemos o povo cristão e não cristão se reunindo no Brasil inteiro para levantar mantimentos, água, material de limpeza e enviar gratuitamente para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então, mas não é preciso que as pessoas entrem em calamidade para que possam usufruir das nossas boas obras, não. No dia a dia, na esquina da sua casa, tem muita gente precisando de ajuda e você não pode cruzar os braços, fechar os olhos e deixar as pessoas sofrendo quando está na sua mão e na minha mão fazer alguma coisa que vai minorar, que vai ajudar aquela pessoa menos favorecida a ser abençoada pela sua boa vontade, pela sua bondade, pela sua generosidade. Nós vemos na questão da generosidade que Deus é o maior exemplo de generosidade. Deus deu o melhor que ele tinha para você e para mim, que é o seu Filho Jesus. Isso é generosidade. Ele semeou Jesus na terra, o único filho que ele tinha, para ganhar uma série de filhos que somos nós agora que seguimos a Cristo. Então veja bem, em Romanos 8:29 diz: porque Deus, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, quando Deus veio a esse mundo, quando Jesus veio a esse mundo, ele veio como filho único, nasceu de uma virgem chamada Maria, e aqui viveu o seu ministério, morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. Então veja bem, quando Jesus veio a esse mundo na condição de nascido de mulher, nascido de Maria, ele é considerado o unigênito de Deus. João 3:16 e 17. Porque Deus amou o mundo, todas as pessoas, com tal intensidade que deu o seu Filho único, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus não veio a esse mundo, nessa primeira vinda, para julgar e condenar o mundo. Pelo contrário, Deus veio a esse mundo para salvar a humanidade, da qual eu e você somos os maiores pecadores. Então, vai chegar um dia que Jesus vai voltar, e aí ele vai voltar como juiz. E aí, meu irmão, não queira ser inserido nessa condição, porque ele é um juiz justo. Ele não aceita suborno,
ele não aceita nenhum tipo de favor, ele julga pela reta justiça. E eu e você, assim, seremos julgados. Tá? Então, nós precisamos entender essas situações para sermos edificados. Veja, aqui nós precisamos dar um esclarecimento. Deus ama a todas as pessoas. Acontece que tem criaturas e filhos. Todas as pessoas, amados, são criatura de Deus. Deus só teve um filho chamado Jesus. Todos os outros são criatura de Deus. Mas o propósito de Deus é transformar as criaturas em filhos. Vejamos alguns versículos da Bíblia que nos comprovam isso. Você sabe que isso é uma coisa que é dita aí pelos quatro cantos. Ah, mas todo mundo é filho de Deus. Querido, isso é uma mentira do diabo. Porque se você já se acha filho, você não precisa de aceitar Jesus como teu único Senhor e Salvador. Jesus veio para os perdidos, ele veio para você e para mim. Se o mundo fosse cheio de pessoas justas, não haveria porquê de Jesus morrer numa cruz do Calvário para derramar o seu sangue ali e remir o seu e o meu pecado. Então, veja bem, quando nós falamos isso, muita gente fala, esse pastor é herético, onde já se viu que nem todo mundo é filho de Deus? Nós vamos para as Escrituras, meu caro, que ela é quem nos ensina, nos instrui a respeito das verdades de Deus. Em Marcos 16, 15 e 16, diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo. A abrangência do evangelho não está restrita à sua cidade, ao seu estado, ao seu país, mas às nações da terra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Eu acho uma coisa extraordinária, e aqui eu discordo frontalmente dos calvinistas, que diz que quem vai ser salvo vai ser e acabou. Não, não. Deus não obriga você e a mim a nada. Deus é um Deus justo. Deus nos ama. Ele quer que eu e você o sigamos por amor, por entender que ele é o melhor que tem para nós. Então ele não impõe, mas ele quer, meus amados, preste bem atenção, que o evangelho seja pregado para todo mundo, a todos os lugares. Porque um dia Deus vai julgar o mundo. E vai chegar aquela ocasião que você vai ficar, está escrito isso em Apocalipse 21, aquela fila imensa, onde todos serão julgados, menos os cristãos, nessa situação. E aí, o camarada vai com a cara mais limpa do mundo dizer, mas Senhor, eu nunca ouvi falar de Jesus, eu não sei se eu sou pecador, que história é essa? Então, para evitar essa desculpa esfarrapada no final dos tempos, ele quer que o evangelho seja pregado a todas as pessoas, a todas as criaturas. E aí você vai decidir se você quer seguir a Cristo ou se você quer seguir por conta própria. Infelizmente, tem muita gente hoje que prefere seguir por conta própria, achando que no final das contas Deus vai dar uma anistia geral e vai colocar todo mundo no céu. Não é assim, meus amados. A Bíblia é um livro de revelação. A Bíblia é um livro que expõe a verdade de Deus. E cabe a mim e a você conhecer essa verdade. Nós não podemos ser ignorantes. Tem vários versículos da Bíblia que diz que Deus não quer que você seja um ignorante, mas que você conheça a verdade, porque a verdade liberta. Mas, mesmo sabendo que nós somos pecadores, que nós não merecemos nada, a não ser o fogo eterno, Deus nos dá a liberdade de escolha. Eis que hoje põe diante de ti a vida e a bênção, a morte e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas tu e a tua família. Mas esse texto diz assim, que o evangelho vai ser pregado em todas as nações. Na verdade, a palavra ali é etnias, que é muito maior do que nação. Nós temos 197 nações organizadas pela ONU, mas etnia tem mais de 20 mil etnias. Então o Senhor quer
que o evangelho seja pregado em cada etnia, para que o ser humano tenha a opção, a liberdade de escolher se quer seguir a Jesus ou se quer seguir a vida por sua conta e risco. Então, nós queremos pregar esse evangelho e fazemos questão de que as pessoas que ouçam esse evangelho tomem a decisão correta de seguir a Cristo. Veja, meus amados, se todas as pessoas fossem filhas de Deus, não haveria necessidade de Cristo ter morrido na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nem nós precisaríamos sair pelo mundo pregando o evangelho do reino para todas as criaturas. Então, essa aqui é uma verdade crucial que vai determinar o seu futuro vitorioso ou derrotado. Então, tome a decisão correta. Opte em entregar sua vida para Jesus, para que você vá morar no céu. Querido, esse mundo que nós vivemos aqui, ele é muito curto, muito passageiro, mas virá uma eternidade para você e para mim. E a pergunta é, com quem você vai passar a sua eternidade? 2 pontos. Ou você vai passar a sua eternidade com Deus, lá na glória, ou você vai passar a sua eternidade com o diabo. Não tem muro, não tem meio termo. Tá? Então eu preciso saber com quem eu vou passar a minha eternidade e aonde eu vou passar a minha eternidade. A Bíblia diz que o Senhor Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios. Deus não criou o inferno para o homem, mas é para lá que o homem vai, se rebelar contra Deus, se rejeitar a promessa de salvação de Deus, é para lá que o ser humano vai. Então Jesus era o único Filho de Deus. João 3,16, eu já falei para você. Agora eu e você somos convocados a seguir a Jesus e se tornar primogênito de Deus. Jesus, quando veio ao mundo, ele era unigênito, único. Quando ele subiu ao Pai, depois de fazer a obra da redenção, ele se tornou o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos e muitos irmãos. Então eu e você temos que nos dispor a sermos iguais a Jesus. Do contrário, meu querido, você não vai chegar em lugar nenhum. Se quando Jesus nasceu nessa terra, há cerca de 2000 anos atrás, ele era filho unigênito, onde estaria os outros filhos? Você pode continuar sendo criatura de Deus, não tem problema. Mas isso não lhe permitirá cumprir e obedecer a palavra de Deus relacionada para a sua vida. Então, é extremamente salutar você aceitar o convite para se tornar filho de Deus. E isso é simples, precisamos aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e receber em nosso coração pela fé como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, poderemos conhecer de perto o projeto que Deus idealizou para nós e seguirmos em frente. Fomos transformados em filhos de Deus e vamos experimentar andar nos caminhos das boas obras, as quais Ele já preparou de antemão para que eu e você andássemos nela. Pessoas de outras religiões são muito mais devotadas a ajudar as pessoas através de obras sociais, ajudar os mais pobres, enquanto aqueles que professam a fé evangélica negligenciam tais obras por acharem que a salvação é pela fé. E parte disso é verdade. Mas o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, diz na sua carta que a fé sem as obras é morta. Então, está em boa hora de nós, os evangélicos, praticarmos as boas obras que de antemão Deus já preparou para que andássemos nelas. Senhor, muito obrigado por essa palavra tão esclarecedora, Senhor, para a nossa vida. Saber que o Senhor tem um plano para nós e nós precisamos conhecer esse plano para nos inserirmos nele. Não é conforme o que eu acho, é conforme o Senhor acha, é conforme o Senhor diz, é conforme a palavra do Senhor nos ensina. Meu Pai, se de alguma coisa eu não fui claro, eu lhe peço que o seu Santo Espírito esclareça para aqueles que nos ouvem a tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar com saúde, com alegria, com paz e salvação.
É o que eu te peço, meu Pai. Já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.